Voltando, dando continuidade aqui à parte 2 de normalização, a gente vai ver agora, depois dessa pequena introdução, sobre como a gente fazia de forma informal lá em BD1. A gente vai fazer agora utilizando as formas normais, primeira, segunda e terceira. E para eu usar essas formas normais, eu tenho que saber o que é dependência funcional, e aí eu tenho que usar a dependência funcional para aplicar essas três formas. E o que é uma dependência funcional? Um atributo B de um esquema de uma relação R é funcionalmente dependente de outro A, por exemplo, também de R, se o valor de A determina um único valor de B em qualquer momento. Então, por exemplo, eu tenho um esquema R e eu tenho um cliente. O cliente ele tem um código de cliente e matrícula do cliente, ou CPF do cliente. O cliente tem um CPF e tem um nome. Então, os dois estão na mesma relação, cliente. CPF é o atributo A, que vai determinar um único valor para B, que é o nome, por exemplo. Então, se eu pegar lá o A, então a notação fica assim, CPF da pessoa A. E se eu pegar esse CPF, eu vou determinar unicamente o nome desse cliente. Então, aí eu digo que A determina funcionalmente B. Ou eu posso dizer que B é funcionalmente dependente de A. Então, o nome do cliente, endereço, telefone, é dependente funcionalmente do CPF dele. Então, o CPF determina o nome do cliente. É basicamente isso, uma dependência funcional, e eu utilizo esta notação com esta setinha aqui. A determina B, CPF determina nome, CPF determina endereço, e por aí vai. Então, seria isso aqui, um valor de A, somente um único valor de B. Lado esquerdo, lado direito, A determina B. De uma relação R qualquer aqui, atributo A, atributo B, atributo C. Vamos ver exemplos aqui. Quais são as dependências funcionais dessa tabela pedido? Sabendo que essa data é a data de um determinado pedido, que essa descrição é da descrição da peça e que essa compra e preço diz respeito a um pedido e uma peça. Então, como é que eu vou definir as dependências funcionais aqui? Eu informo, né? Número do pedido determina quem? A data. Se eu pegar um pedido 1000 aqui, eu vou saber exatamente qual foi a data daquele pedido. Então, esse pedido aqui determina a data. Então, o número do pedido determina a data. Se eu pegar qualquer descrição aqui dessa peça, a X12, tem que ser bicicleta. Então, o número da peça vai determinar essa descrição, que é a descrição da peça. E a quantidade de compras e o preço não é determinado pela peça somente e nem só pelo pedido. Quando eu souber aqui, quando eu pegar o número do pedido e o número da peça, eu vou saber a quantidade que foi comprada e o preço exatamente daquela peça, naquele pedido. Então, eu digo que o número do pedido e o número da peça, coloco entre as chaves, determinam funcionalmente quantidade de compra e preço de compra. Depois, meu amor. E aqui um exemplo, dada a seguinte relação, eu tenho um cliente que tem o número do cliente, eu tenho um nome e tenho um endereço. Nessa relação eu tenho três atributos. Essas seguintes dependências são corretas. O número do cliente determina o nome, determina o endereço, o nome determina o endereço. O que está correto, o número do cliente vai determinar o nome e vai determinar o endereço. Mas se eu pegar o nome de uma pessoa, eu não sei qual é o endereço dela. Então essa dependência aqui está errada. Era para ter como marcado até um xizinho aqui, depois eu coloco. Exercício 2. Se eu tenho essa relação, pedido-peça, a gente já viu anteriormente, mas contextualizando aqui o preço unitário. Esse preço unitário é da peça. É o preço único da peça, a quantidade de compra e preço da compra, o número de pedido e relacionado ao número do pedido e da peça. Essas dependências funcionais aqui, quais dessas estão corretas? O número do pedido determina a quantidade. Número, vou adiantar aqui, número da peça, como a gente viu, vai determinar o preço dessa peça. E o número do pedido e o número da peça vai determinar a quantidade e vai determinar o preço. E eu posso representar como dessa última forma aqui. Número do pedido e número da peça determinam a quantidade de compra e o preço. Se eu voltar aqui, isso mesmo, o número da peça determina o preço,
eu sei que eu pego no P1, eu vou saber que é R$10. E quando eu pegar P02, eu sei que é 15. E o número do pedido e a peça vão determinar a quantidade aqui de compra e o preço dessa compra. A notação diagramática eu posso utilizar assim: número do cliente determina nome, determina endereço, número de peça e número do pedido determina a quantidade de compra e determina o preço. Aqui o número do cliente determina nome, endereço, o código de vendedor determina o nome do vendedor. E aí eu tenho vantagens, né, de fazer utilizando essa dependência funcional, porque vai garantir que as relações sem redundância, né, não vai ter essas redundância, vai ser controlada, oferece fácil recuperação dessas informações, garante relações sem redundância desnecessária. Então, usando a dependência funcional, eu posso aplicar agora as minhas 3 formas normais. Primeira forma normal, segunda e a terceira. Para eu aplicar a segunda, eu já tenho que ter passado pela primeira. A primeira já tem que estar ok. Para eu passar pela terceira, eu já tenho que ter feito a segunda. Então, é sequencial. Então, a normalização é o que? Inicia com um esquema de relação, ou com uma coleção de esquema de relação, e produz uma nova coleção de esquema de relação, equivalente à original, só que representando a mesma informação, só que livre de problemas. Então ela vai estar livre daqueles problemas que nós citamos na primeira parte, de inclusão, de exclusão e de atualização. Os novos esquemas de relação estarão pelo menos na terceira forma normal. Existem outras formas, a gente vai ver só até a terceira. Chave primária. Então, um atributo A, uma coleção de atributos, é uma chave primária para uma coleção, um esquema de relação R, se todos os atributos em R são funcionalmente dependentes de A. Então, se A determina todos os atributos, esse A é minha chave primária. Então, não existe um subconjunto próprio de A que determina funcionalmente os atributos em R. Esse A é único, é completo, ele vai determinar todos os atributos. Então, considerando as relações de cliente, pedido, peça dos exercícios anteriores, qual é a chave primária de cada relação? Então, se eu voltar aqui, ó, cliente, qual é a chave primária? Número do cliente, vai determinar nome e endereço. Nome não determina. E aqui, chave primária, número do pedido e número de peça. O número do pedido determina a quantidade de compras e o preço, e o número de peça, o número do pedido não determina ninguém aqui. O número do pedido e o número da peça determina a quantidade e o preço, porque eu compro uma quantidade do pedido e daquela peça, não é da peça individual e não é do pedido individualmente. E o preço, o número da peça vai determinar o preço. Então eu tenho uma chave primária aqui individual, o número de peça determina o preço, e composta, o número do pedido e o número da peça determina a quantidade de compra e preço da compra. Certinho? Então, exatamente quando a gente vê a associação de chave primária, a gente vê que a chave determina funcionalmente os atributos. E aí a gente entra na primeira forma normal. Acho que eu vou fazer uma outra gravação para não ficar muito extenso, explicando as 3 formas normais. Até daqui a pouco.